Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu falei sobre a fluência leitora no primeiro ano, né? Disse que o CAED, vocês sabem disso, quem é professor, quem é educador aí sabe que o CAED não disponibiliza lá na plataforma Criança Alfabetizada testes para o primeiro ano. Tem um motivo, obviamente, né? Estão indo no processo de alfabetização. Mas a gente da escola, a gente precisa muitas vezes ter uma noção de como que está o desenvolvimento das turmas. E aí eu elaborei, a partir dos testes do CAED, adaptei as provinhas lá do segundo ano para o primeiro ano. E eu deixei o material disponível no vídeo anterior, né? Você assiste lá, tem lá o link do Drive, onde você pode baixar o material que eu produzi, tá? Que é esse daqui, ó, que é o material que está lá disponível, né? O caderno do aplicador, com as palavrinhas desconhecidas, palavras conhecidas, o teste de escrita, a sondagem de escrita que eu acrescentei, né? E a leitura do texto, tá bom? E tem lá também o roteiro, né? De como você aplicar, tem aqui o textinho, né? E o roteiro de aplicação, tá bom? Ok? Mas hoje eu quero mostrar para você e vou disponibilizar aqui para você. Você vai clicar aí embaixo no link na descrição desse vídeo. Já coloquei aí o link para você acessar novamente o Drive e você poder baixar não só o material para aplicar o teste de fluência, como eu estou com uma novidade. Isso mesmo, um presente para você. Eu vou deixar disponível, já está disponível lá no Drive, né? A planilha que eu montei para analisar esses dados. Isso mesmo, você vai gerar um gráfico como esse que você está vendo aqui, ó. E isso é muito importante. Por quê? Porque não adianta nada, né? Não basta a gente lá aplicar um teste de fluência leitora e ter o conhecimento ali em geral das turmas, né? Mas quando você quantifica esses dados em uma planilha do Excel e você gera um gráfico, você consegue visualizar a turma toda, né? Você consegue ter uma visão da turma. E para você que é professor é importante, para você que é coordenador escolar também, né, de suma importância você poder sentar com o seu professor e você analisar os gráficos, né? Então veja que interessante que está aqui, ó. Eu estou mostrando para você aqui um gráfico gerado com uma turma do primeiro ano, tá? E aí você vê, ó, que você consegue ter uma noção da turma, como é que está o nível de leitura, né? Nesse gráfico aqui, ó, nós temos aqui, ó, 25% dos alunos que não leem, 58%, quase 60% lestilabando ou decodificando, 8% com a leitura sem fluência ou pouco fluente e 8% com a leitura fluente com alguns desvios, tá bom? Quais são esses desvios? Os desvios estão aqui embaixo, ó. Desvios de velocidade, ou seja, lê de um ritmo muito lento, né? Precisão, ou seja, erra muito as palavras, hesita, não consegue, tem dificuldade nas palavras complexas, tá bom? Prosódia, que é a questão do ritmo de leitura, né? Ou seja, não lê de forma num ritmo apropriado, com uma entonação adequada, obedecendo as pausas de sentido, né? Que são as pontuações. Então esse é um aluno que tem uma dificuldade, esses alunos têm uma dificuldade nessa parte também, precisa trabalhar a leitura aí, né? Às vezes ele é muito para dentro, com muitas hesitações, o que dificulta na compreensão do texto e na interpretação. Tá? A diferença básica entre compreensão e interpretação é que a compreensão é aquilo que está no texto, aquilo que o aluno olha, lê e ele compreende, ou não, decodificou lá o texto, leu globalmente as palavras e as frases, ele vai entender o texto, é compreensão, né? Agora, a interpretação é aquilo que vai além do texto, é aquilo que o aluno tem que inferir informações que não estão explícitas no texto, né? Então aí sente mais dificuldade ainda. É interessante você analisar isso aqui, então você consegue ter uma visão geral da turma, tá bom? Vou mostrar aqui para você um outro gráfico, tá vendo essa turma? Essa é uma turma de segundo ano e ela é uma turma que você consegue ver aqui que é uma turma com um nível bom de leitura, porque ela tem 43% de alunos fluentes, né? 25% sem fluência, né, que já está caminhando para a fluência, então vai aumentar bastante até o final do ano esse percentual, e 25% que está lendo silabando. E apenas 7% dos alunos não leem, que inclui aqueles da educação especial. Então aqui nessa turma nós temos 3 alunos da educação especial, sendo que 2 deles não leem. É justamente o 7% que está aqui. Um da educação especial está na leitura silabada. Então a gente consegue ter uma visão. Essa é uma turma que está com uma leitura boa, só que olha só para você ver a importância do gráfico. Apesar da leitura boa nessa sala, nós podemos perceber que precisa trabalhar algumas coisas. Por exemplo, precisamos trabalhar a velocidade. Olha, 76% da turma está com um nível de leitura um pouco
lenta, não é? Então precisa melhorar. Você pega um texto de 90 palavras, né, que um aluno do segundo ano consegue ler aí 1 minuto e 20, e tem aluno que está lendo em 4, 5 minutos, né? Então precisa trabalhar essa questão da leitura, que são justamente esses alunos que estão aqui, ó, nos 25, 50%, né? A outra metade, que interfere aqui no resultado gráfico, né? Por que a velocidade está assim? Justamente porque a prosódia é deficiente. Ó, 56% dos alunos tem que trabalhar o ritmo de leitura, né? A prosódia não está boa, a entonação, o ritmo de leitura, a compreensão das pontuações, né? Então veja, isso dificulta a leitura, tá bom? Embora sejam leitores quase fluentes, precisa trabalhar a prosódia. E isso acaba influenciando na interpretação também, né? Então veja, é uma turma boa, né? Tá avançada, mas precisa, no gráfico você consegue detectar algumas ações que você precisa tomar. E nessa outra turma que é de primeiro ano, você vê outro desenho, né? Um outro desenho. Você vê que aqui a velocidade tem estreita relação com a prosódia e a precisão, né? Isso interfere na velocidade e consequentemente na compreensão de um texto, tá bom? Então isso é importante. E então, se você quiser baixar aí a planilha, você vai entrar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a essa planilha aqui que eu vou mostrar para você, ó. Tá? Vou mostrar para você agora como você faz para preencher essa planilha, tá bom? Eu não vou ensinar você a fazer uma planilha como essa nesse momento, tá? Eu posso até um outro dia gravar um vídeo ensinando como fazer passo a passo. Não é difícil, essa é uma planilha simples do Excel, tá? Não é difícil de fazer, tudo que eu aprendi assistindo vídeo no YouTube. Então você assistindo um vídeo no YouTube, você consegue fazer uma planilha como essa. Ela é uma planilha com formatações básicas e fórmula básica, tá? Por exemplo, aqui ó, tem uma fórmula. Então quando você baixar a planilha, cuidado para não apagar as fórmulas. Se você apagar a fórmula, ela deixa de funcionar, né, adequadamente. Então veja aqui, ó. Nessa coluna total tem uma fórmula bem simples, que é a fórmula C9D9. Que fórmula é essa? O Excel trabalha, isso aqui é matemática, é lógica, né? Ó, tá vendo aqui? Essas letras aqui indicam as colunas, ó. Coluna A, coluna B, coluna C, D, né? Então quando você coloca aqui o cursor em cima e seleciona C9 mais D9, tá dizendo para você que essa célula está somando o resultado que está na coluna C9, ou seja, na coluna C, linha 9, melhor dizendo, né? No cruzamento entre a coluna C e a linha 9. Ó a linha 9 aqui, ó. Tá vendo? Então é aqui, ó. Essa é a C9. Ó, né? Você consegue ver aqui, ó, C9. Então se você colocar aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, o Odair, sou eu, né, o aluno aqui, e eu acertei 35 questões, 35 palavras. Ó lá. Ele já somou para mim aqui, ó, 35. Por quê? Porque ele está somando a coluna aqui, ó, o resultado da coluna, a intersecção entre a coluna e a linha, C9. E ele vai somar também o resultado da intersecção da coluna D com a linha 9. Ó, se você clicar aqui na fórmula, você consegue ver que ele está formando o azulzinho e o verdinho. Então, se eu clicar aqui e colocar aqui, eu silabei 5 palavras, ele vai somar total 40. Tá? E aí você tem o total de acertos do aluno ali. Ok? Leitura soletrada é aquela que o aluno só lê as letras, né? Então, a palavra casa, ele vai lá e C-A-S-A, é soletrada, né? E errou se ele errar, falar uma palavra que não existe, ou inventar uma palavra, ou trocar todas as letras, trocar uma letra ou outra, errou, né? Então você vai colocar aqui também, tá bom? Aqui, lista PPD, o que é isso? Todos os códigos estão aqui embaixo, viu? Aqui tem a legenda na planilha, ó. QPPM significa quantidade de palavras por minuto, EDP, erros de pronúncia, PPD, palavras possivelmente desconhecidas. Aí tem aqui, ó, a legendinha NL, não lê, leitura decodificada, né? Leitura silabada, leitura sem fluência, leitura com pouca fluência, leitura fluente. E dentro da leitura fluente nós temos leitura nível 1 e 2, com desvios e sem desvios, tá bom? Essa tabelinha também tem as fórmulas aqui embaixo, ó. Então cuidado para não apagar. Quais são essas fórmulas? É uma fórmula que vai contar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a fórmula? Conte C. C o quê? G9 até G34, ou seja, toda essa coluna que está em vermelho, ó, ela vai contar. Desde que retorne o valor 39. Por que 39? Tá? Eu tenho que explicar para você isso.
porque o texto que eu tô dando, que eu criei lá, né, que eu adaptei, melhor dizendo, deixa eu mostrar aqui para você. É importante você entender isso para você aplicar a planilha, tá? Esse texto aqui, ele tem texto não, desculpa gente, essas palavras aqui, ó, as palavras desconhecidas que estão no caderno de aplicação, tem 39 palavras, tá vendo aqui, ó, 39 palavras. Então por isso que aqui na planilha ela vai contar quando tiver 39, tá? Vou mostrar aqui de novo, ó. Vou vir aqui no final, vou mostrar para você, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela vai contar essa coluna vermelha todinha, que é de G9 até G34. Aqui, ó, G, tá vendo aqui? Linha 34, ok? E ela vai contar sempre que aparecer o número 39, ou seja, quando aparecer que o aluno acertou todas as questões, tá bom? Então aqui eu coloquei até 5, mas não é, seria 4, né? Porque nesse teste eu apliquei 39 palavras, tá bom? Então o que acontece aqui? Caso você vá aplicar, vai usar essa planilha para gerar um gráfico para o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, você tem que mudar, alterar aqui a fórmula, tá bom? Ah, mas eu não sei fazer isso. É simples, gente, ó, você clica aqui na fórmula, seleciona ela, tá vendo aqui em cima? Aqui, ó, esse é o campo da fórmula. Você vem aqui, ó, e você apaga o 39 e coloca a quantidade de palavras de cada ano de escolaridade. Então vamos supor que no segundo ano é 60, que eu não lembro agora, mas vamos supor que seja 60, tá? Ó, acho que é 60. Você coloca 60 e aperta Enter. Pronto. Então o que vai acontecer, ó? Tá vendo que apareceu aqui, ó, 0? Porque não tem nenhum aluno que leu 60 palavras. Se você colocar aqui que esse aluno leu corretamente 50 e silabou 10, olha lá, 60, tá vendo? Ficou verdinho 60 e vai aparecer que já tem um aluno que acertou todas as palavras, tá? Então é importante você fazer essa alteração, tá bom? Então eu vou voltar aqui, ó, vou fazer de novo para você ver. Vou colocar o cursor aqui em cima do número 1 aqui, que tá aqui, né, o resultado aqui do diagnóstico. Eu vou clicar 2 vezes, aí eu vou aqui, ó, no campo da célula, eu vou apagar o 60 e vou escrever 39, porque eu estou utilizando o do primeiro ano, que são 39 palavras, tá bom? Muito bem. Você já notou também que essa planilha está formatada condicionalmente. O que é isso? Ela já vai colorir para você, sempre que você preencher os dados aqui, ela vai colorindo. Então, por exemplo, o Odair, aqui, ó, vou colocar aqui 00, acertou aqui das 25 palavras lá, acertou 15, silabou mais 5 e errou 5. Pronto, beleza. Aí eu vou vir aqui, ó, o texto. O texto, qual é o texto? Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Palavras desconhecidas, teste de escrita, e aqui é o textinho, tá vendo esse textinho? Então vamos lá, você marcou aqui, ó, quantos que o aluno parou, né? Quantas palavras que ele leu por minuto. Ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Qual é a posição da última palavra lida pelo estudante? Então você marcou aqui, lembra? Se o aluno terminou de ler aqui na palavra recitar, em 1 minuto, você deixa ele terminar de ler o texto, aí você marca aqui, ó, 45, que foi a última palavra que ele leu. Depois você vai marcar a quantidade de erros que ele teve de pronúncia, tá bom? Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, quantidade de palavras por minuto. Se o aluno, naquele texto lá de 60 palavras, ele leu 45, eu ponho 45. Foi a posição que ele parou no texto, tá? Voltando aqui, ó. Parou aqui no 45, ó, tá vendo? Então eu vou pôr aqui 45. A quantidade de palavras por minuto, 45. Erro de pronúncia, onde está? Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Total de palavras lidas de modo errado. Você colocou aqui, não colocou? Aí você vai vir aqui e coloca. Leu 5 palavras erradas, certo? Pausa de sentido, ele obedeceu ou não? Né? Tá lá também, ó. Tá vendo aqui? Ó, o estudante obedeceu as pausas de sentido? Sim ou não? Né? E depois tem as perguntas aqui de compreensão e interpretação. Então, pausa de sentido, ele obedeceu? Se obedeceu, coloca sim, vai ficar verdinho. Então, isso que é formatação condicional. Quando você faz alguma ação, ele já vai colorindo para você a planilha. Igual tá aqui, ó. Quer ver outra coisa? Vamos supor que o aluno aqui, ó, leu 20 palavras só. Olha lá. Ficou verde claro, tá vendo? Se o aluno lê apenas 3 palavrinhas, ó, ficou amarelinho, certo? E se ele não lê nenhuma, fica vermelho, tá vendo? Então vai alterando a cor da planilha conforme a quantidade de acertos do aluno. Então isso que é formatação condicional. Eu não vou mostrar para você como faz isso hoje, porque não é a intenção. A intenção é mostrar para você a planilha que eu desenvolvi e que você pode estar utilizando para gerar um gráfico sobre o teste de fluência do primeiro ano. Ou do segundo, terceiro, quarto, não importa, tá? É importante que você assista o vídeo até o final para você entender como preencher essa planilha, para você ver como que gera o gráfico que está na outra página, tá? O gráfico é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Ó, o gráfico é esse aqui, ó. Como que gerou esse gráfico?
Esse gráfico gerou a partir dos dados que são inseridos na planilha, nessa tabela. Tá? Então é importante você ficar até o final e assistir o vídeo. Então vamos lá. Ó, tempo cronometrado é o tempo que o aluno leu o texto todo. Tá? Ele leu em 1 minuto e 45 palavras. Mas aí você deixa ele terminar de ler esse textinho aqui, que esse aqui está no caderno, deixa ele terminar até o final, né, de ler. Quando ele encerrar a leitura, aí você vê quanto tempo que ele gastou. Aí ele gastou 2 minutos e 30. Olha lá. Tá? Ah, ficou vermelho, mas 2 minutos e 30 não é tanto assim, verdade. Mas é que ela é uma planilha condicional. Conforme vai aumentando ou diminuindo, então vamos supor que tem um aluno aqui que leu em 1 minuto e 20, ó o que acontece. Ele ficou verde. E o que leu em 2 minutos e 30 ficou vermelho. Mas aí aparece um outro aluno que demora 3 minutos e 30 para ler. Ó, já mudou. O que tinha lido em 2 e 30 ficou meio laranjado. E o que em 3 e 30 ficou vermelho. Mas aí vem um aluno que lê em 5 minutos e 40 segundos. Olha aí. Aí esse ficou vermelho, aqui ficou laranja e o outro já ficou pro verdinho, tá vendo? Verdinho mais clarinho. E assim vai. Então é uma planilha de formatação condicional. Conforme vai aumentando aqui o tempo, ela vai ficando mais, né? Vai modificando as cores, tá? Se o aluno não obedeceu a pausa de sentido, você vai escrever não. Olha aí. E fica vermelho, tá? A partir daqui, quando tem o sim ou não, basta você colocar S, ó, ele já entende. O Excel já entende que você quer escrever sim, você dá Enter. Olha lá que beleza. Né? Facinho, né? Se você quer o aluno não, coloca o N aqui, ó, e ele já escreve para você a palavra não. Vamos terminar de preencher aqui para você entender como faz o preenchimento dessa tabela. Ó, tipos de desvios considerados. Nós temos aqui, ó, velocidade, precisão, prosódia, compreensão e interpretação. Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? A velocidade tem a ver com a quantidade de palavras para o aluno ler em 1 minuto. No caso aqui de um primeiro ano, estabeleci o total de 39 palavras, conforme está nos livros, né? Mais ou menos 40 palavras, está aqui 39. Então, de 39 a 60, né? 40 a 60. Então, essa quantidade de palavras você pode buscar nos livros didáticos, ou na internet mostra, né? E até, por exemplo, para o primeiro ano, até o final do ano, a gente fala aí mais ou menos de 60 palavras por minuto, não é? Então, coloquei aqui, ó, 40 palavras, né? E no texto eu coloquei 60. Então, o texto, ele tem mais ou menos 60 palavras. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui escrito aqui, ó, 54? O texto está disponível aí, aumentou um pouquinho mais, está 56. Para 60 falta 4. Então, praticamente 60 palavras, tá? Você pode estar utilizando outro texto se você quiser, né? Mas enfim, 60 palavras, tá bom? Então, a velocidade tem a ver com isso, né? Então, nesse caso aqui, como você classificaria? Presta atenção no que eu vou falar. Para preencher essa planilha, você vai usar o número 0, 1 e 2. Tá? 0, quando o aluno não atingiu. 1, quando atingiu parcialmente. E 2, quando ele atingiu o critério. Entendeu? Então vamos supor aqui, ó. Esse aluno aqui, ó, que leu o texto de 60 palavrinhas, ó, que é a quantidade de palavras, 60 palavrinhas do teu texto. Ele leu o texto de 1 minuto e 20. Para esse aluno aqui que leu o texto todo em 1 minuto e 20, você vai colocar 2. Certo? Vai ficar verdinho lá, ó. Tá vendo? Sinalzinho de EV verdinho. Por quê? Porque ele atingiu, né? Num texto desse 60 minutos, uma criança do primeiro ano, com a leitura fluente, lê em 1 minuto. Ele leu em 1 minuto e 20, tá beleza. 1 minuto e 20, passou um pouquinho, não tem problema. A velocidade tá boa. Agora, esse outro aqui, ó, 2 e 30, ele já tá com uma certa dificuldade, certo? Ele não conseguiu ler em 1 minuto. Tanto é que leu só 45 palavras em 1 minuto. Né? Para ler o texto todo, ele gastou mais 15, gastou mais 1 minuto e 10, além do acima, né, do outro aqui, ó. Então esse aqui você vai pôr 1 para ele, ó. Escreve 1 e a planilha vai entender, vai colocar ali um sinalzinho de exclamação amarelinho, dizendo que exige uma atenção. Ó, aqui também, ó, 3 e 3, vamos colocar 1, né? Exige atenção. Agora esse aqui tá vermelho. Ora, se ele tá vermelho é porque assim, 5 minutos e 40, você imagina uma criança, duas crianças. Um lê um texto de 60 palavras em 1 minuto e 20 e o outro lê em 5 e 40. Qual é que vai ter melhor compreensão do texto? Quem é que vai conseguir responder melhor o texto? Né? Então, assim, é óbvio que existem outros fatores, né? Que tem criança que lê muito rápido e não entende nada, porque lê, embola todas as palavras. Mas vamos supor que esse aluno aqui é um aluno que teve uma certa coerência na leitura. Então, é óbvio que ele vai entender melhor. Então, veja que esse aluno na velocidade, veja que esse aluno aqui está com uma certa deficiência na leitura, na velocidade, o que dificulta a compreensão do texto. Então eu vou pôr 0, ó, e vai ficar x. Tá bom? Entendeu como é que preenche a planilha, gente? E aí você vai continuar dessa forma. Toda essa parte aqui de desvios considerados, você vai preencher com 0, 1 e 2, ok?
Vamos lá de novo, ó. Precisão. Esse aluno aqui foi mais ou menos preciso, né? Então eu vou colocar 1 para ele. Na prosódia, também precisa de atenção, 1. Na compreensão ele foi bem, conseguiu responder bem as perguntas, eu vou pôr 2, vai ficar verdinho. Na interpretação, mais ou menos, que é aquela parte que tem que inferir informações que vão além do texto, né? Ó, esse outro aluno aqui teve uma leitura boa na velocidade, ele não errou nenhuma palavra, então eu vou pôr aqui, ó, 0, não errou nenhuma palavra de pronúncia, né? Então na precisão ele foi bem também, vou colocar 2. Na prosódia, né, no ritmo, na entonação, na tônica das palavras, 2. Na compreensão, 2. Na interpretação, vou pôr 1 para ele, por exemplo, tá? Aí esse daqui, vou preencher da mesma forma, ó, né? Na precisão, vamos supor que ele demorou, mas ele não errou as palavras, então 2. Na prosódia, vou pôr 1. Compreensão, 2. Interpretação, 1. Ou pode pôr 0, né? Igual esse aqui, ó. Velocidade, precisão, eu vou pôr 1. Prosódia, 1. A compreensão, 1. Interpretação, 0. Tá vendo como é que ficou o gráfico? Ele vai montando, a tabela vai montando para você já um gráfico. Aqui já é um gráfico, de certa forma, né? Mas a gente vai gerar um outro gráfico daqui a pouco. Ó. Aí eu vou vir nessa parte de leitura, nível de leitura. Como que eu preencho essa parte? Com 0, 1 e 2? Não! Aqui nessa parte de leitura você vai preencher com X. Presta bem atenção. Então, ó, esse aluno aqui, ó, ele tem... Vamos pegar esse aluno aqui, ó, de 1 e 20. Ele tem uma leitura fluente. Só que apresentou um desvio aqui, ó. Tá vendo que tem um desvio aqui? Um desvio de interpretação. Então, eu posso deixar ele no nível 1, 2? Não, eu vou deixar ele aqui no nível 1, ó. Tá? Nível 1, eu marco um xizinho ali, tá? Tem um desvio. Se ele não tivesse desvio nenhum, vamos supor que aqui fosse 2, eu ia marcar um X aqui, ó, nível 2. Leitura fluente sem desvios, tá bom? Esse outro aluninho aqui, ó, ele tem uma leitura razoável, né? Ele leu todo o texto, né? Só que demorou 2h30, um minuto a mais que o outro aluno, e precisa melhorar aqui, tem alguns desvios. Então eu posso deixar ele aqui, ó, em leitura pouco fluente, ó, né? Não é fluente ainda, eu posso deixar aqui em pouco fluente, tá? Esse outro aqui, ó, já demorou um pouco mais para ler e não respeitou as pausas de sentido, tá vendo? Eu vou deixar ele na leitura sem fluência. Esses critérios, sem fluência, pouco fluente, você vai determinar aí com a sua equipe pedagógica, tá? Isso aqui é o que eu pratico aqui na análise das turmas que eu acompanho. O que é um aluno fluente, sem fluência, você pode estudar também, né? Como eu estudei um pouquinho para poder montar essa tabelinha, tá bom? Aqui, ó, leitura silabada e decodificada. Então vamos supor que esse aluno aqui, que está aqui, ó, em vermelhinho, ele tem uma leitura silabada. Então vou pôr aqui, ó, xizinho aqui, vai ficar amarelinho, tá vendo? Se for uma leitura muito arrastada, onde o aluno além de silabar algumas palavras simples, algumas ele até fica decodificando, tipo assim, palavra bola, ele fica B com O, bo, L com A, lá, bola, né? Ele chega, tem um insight, mas ele fica decodificando, a leitura é decodificada. Então aí você, né, vai pagar aqui, vai marcar aqui, ó, xzinho aqui, decodificada, tá bom? Tá dentro da mesma fase de silabando, mas um tá mais atrasadinho que o outro. É igual aqui, ó. Aqui são dois níveis, né, de leitura sem fluência, né? Aí tá dividido aqui. Aqui também são 2 níveis de leitura fluente, ó, nível 1 e 2. E aqui também, tá? E não ler é o caso de um aluno, por exemplo, que ele até lê algumas palavrinhas de memória. Então vamos supor que ele acertou 5 palavras, silabou mais 5 e errou o restante aí, tá bom? Vamos supor que esse aluno, em 1 minuto, ele leu só 10 palavras. Das 10 palavras que ele leu porque ele já memorizou aquelas palavras, tipo bola, casa, sapo, gato, né? Então já memorizou. Será que esse aluno de fato lê? Aí você vai ver no texto. Ele conseguiu ler o texto? Não, ele não conseguiu ler o texto. Dentro de 1 minuto ele conseguiu ler 5 palavras, por exemplo, ó, do texto, né? Então esse aluno, sei lá, vai demorar 10, 15, 20 minutos para ler aquele texto. Então esse aluno ele não lê, né? Então, como classificar ele aqui? Vai colocar X aqui, ó, não lê. Esse é um aluno que não lê, né? Porque ele demora demais. Imagina um aluno que demora 25 minutos, né, para ler um texto de 60 palavras, né? Ou então que demora 15 minutos e lê um monte de palavrinhas erradas, pula palavras complexas, por exemplo. Esse aluno não está lendo, gente. Ele lê sílabas isoladas, não é? Se o aluno está lendo sílabas isoladas, ele não lê. Ele não lê texto, ele lê sílabas isoladas. Então, na análise do nível de leitura, você vai colocar X, mesmo que ele leia sílabas isoladas. Porque ele é diferente da leitura decodificada. A leitura decodificada, o aluno consegue ler, né,
silabando algumas palavras, decodificando outras, né? Agora, na leitura, que o aluno só lê sílaba isolada, ele não consegue juntar. Então você pega um aluninho do primeiro ano e você fala para ele ler aqui para mim, P-I-A, aí ele lê pá. Agora lê aqui para mim, T-I-O, tó. Aí você fala para ele, então lê tudo. Aí ele não sabe dizer pato, ele não consegue dizer, né? A não ser que com muita insistência você fica mostrando para ele, olha, aí ele consegue. Então, esse aluno não lê, você vai colocar xizinho aqui, não lê, tá bom? Obviamente você pode discordar de mim, mas eu entendo dessa forma, esse aluno não lê, né? Ele lê sílabas isoladas. Você pode até pôr uma observação na sua planilha, lá no finalzinho colocar, né, nesses alunos aqui que lê sílabas isoladas, você pode colocar aqui, ó, vamos supor que esse aluno aqui é o José, né? Aí você põe um asterisco aqui, ó, e no final da planilha você coloca, o aluno lê sílabas isoladas, tá bom? O aluno lê aqui no finalzinho da planilha aqui, né? Ou na outra página você cria um campo aqui onde você coloca, ó, coloca uma observação aqui, não é? Ó, asterisco, né? O aluno lê, olha aí, ó, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, olha lá, o aluno lê sílabas isoladas, tá bom? Então, quando tiver esse asterisco no nome do aluno, significa que ele lê sílabas isoladas. Quando não tiver, significa que nem sílabas isoladas ele lê, tá bom? Então, assim, essa é a minha dica. Bom, já aprendeu como preencher a planilha? Vou mostrar para você agora o gráfico, como montar o gráfico, tá? Então, fica aí até o final, presta atenção. Você colocou as informações aqui, ó, vai ficando coloridinho assim, bonitinho. Tá vendo que legal? Depois é só imprimir colorido. Tenho certeza aí que o pessoal vai gostar dessa planilha aí, tá? Não esquece de dar um joinha no vídeo, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ajuda a gente aí, né? Tá bom? Vamos lá. Vamos aqui pro gráfico agora. Como é que eu monto esse gráfico aqui, Odair? Olha, eu quero um gráfico assim, bonitinho também. Não quero só uma planilha como aquela ali, não. Eu quero um gráfico bonitinho como esse. Como é que eu faço? Bom, não é difícil, tá? Já tá aqui, ó, já tá disponível para você no material. Quando você baixa essa planilha, ela já tem um anexo aqui escrito gráfico. Então você clica aqui embaixo, ó, gráfico. Inclusive no Excel você pode colorir, ó. Se você clicar com o botão direito aqui do mouse, você vai vir aqui, ó, cor da guia. Você pode colocar aqui, ó, verde. Tá vendo? Ficou verdinho, ó. Se você clicar aqui do lado, ó, você pode mudar também, ó. Cor da guia, vermelho, por exemplo. Olha lá, aí ficou diferente para você identificar. Ó. Aqui você está na tabela e aqui, ó, no verdinho você está no gráfico. Olha aí o gráfico. Ah, mas não está montado o gráfico. Como é que eu faço para fazer o gráfico? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar para você: cuidado para não apagar a fórmula. Tá vendo aqui, ó, divisão por zero? Isso aqui é a fórmula. Se você clicar aí, deletar, ó, aqui também, ó, tá vendo? Divisão por zero é a fórmula. Cuidado para não apagar, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é ver a quantidade de alunos que tem a turma que você está analisando. Então, ó, nessa turma tem 25 alunos. Eu vou escrever aqui dentro, ó. Tá vendo aqui? Total de alunos com apoio, 25. Tá? Esse com apoio não é os alunos, por exemplo, uma turma tem 3 alunos da educação especial. Você não vai colocar 3 aqui não, ó, tá? Não coloca 3 não, porque senão vai dar errado o gráfico, tá? Você coloca, aqui quer dizer o seguinte: o total de alunos junto com os alunos de apoio. Então, nessa turma tem 3 alunos da educação especial, mais 22 típicos. Então, nós temos aqui 25 alunos. Coloca aqui. Alunos sem apoio, ou seja, 25 menos 3 de apoio. Então, eu tenho 22, tá bom? Isso é importante você fazer para gerar o gráfico corretamente. Por quê? Porque o primeiro gráfico, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Esse primeiro gráfico aqui, ele considera os alunos da educação especial. Tá vendo aqui, ó? Ele considera os alunos da educação especial. O segundo gráfico, ele não considera os alunos da educação especial. Tá bom? Então é importante você preencher esses dados. Depois que você fez isso, você vai preencher aqui a tabelinha que eu criei aqui, ó. Essa tabelinha já está pronta para você. Você só precisa somar os dados. Aonde que eu acho esses dados, Odair? Olha, eu podia até fazer uma fórmula aqui para você, para já pegar tudo aqui, né? Só que eu não fiz isso, por quê? Porque se tiver muita fórmula, às vezes acaba apagando a fórmula, dando erro, né? Então eu deixei aqui para você preencher manualmente. Como que você vai fazer? É fácil, ó. Nível de leitura, você vai vir aqui na tabela, aqui ó, na tabela. Nível de leitura tá aqui, ó, no finalzinho, ó, tá vendo aqui nível de leitura? Então você vai vir aqui no final, ó. Ó, aqui tá os números, ó. São esses números que você vai transportar para lá. Aqui é não ler, né? Essa aqui, lê decodificando, lê silabando, sem fluência, pouco fluente, nível 1, nível 2 fluente. Não é isso? Então você vai
transportar esses dados para lá. Ó, né, vai transportando. Mas vamos supor que tinha mais aqui, tá? Vamos colocar uns dados aqui, fictício. Então vamos lá. Vamos supor aqui, ó, alunos que não lê. Vamos supor que lá no resultado da tabela tem 5 alunos que não lê e tem 4 lendo decodificando, 6 lendo silabando, né, o que já dá aqui 15, e eu tenho ainda mais alunos sem fluência, mais 3, e com fluência 4, com fluência não, pouca fluência, e eu tenho aqui agora mais 2 e 1, tá bom? Então vamos ver os dados aqui, ó. Então vamos ver se deu 25, ó. 5, 4, deu 15, 15 mais daqui dá mais 4, 20, 25, deu 25, beleza. Então, ó, agora como é que eu distribuo para fazer a fórmula? Ah, não pode ser o nada, você colocou os dados aí e não fez gráfico nenhum. É porque o gráfico vai formar aqui na fase, tá vendo aqui, ó, fase, eu vou pintar de amarelinho aqui para você ver, ó, fase, tá? O nível é aqui em cima. Agora as fases. Não lê, eu vou manter 5. Ó, já formou um gráfico para mim aqui, ó. 20% da turma não lê. Beleza. Agora aqui, ó, leitura silabada, que é aquela que está decodificando ou silabando. Eu vou somar tudo. 4 mais 6, 10. Vou pôr aqui, ó. Olha lá, já formou um gráfico para mim. 40% está na leitura silabada. Tá vendo que legal? Só você preenchendo os dados aqui que vai formando o gráfico lá, né? Por que que eu juntei a fase, juntei os níveis aqui, né? Por quê? Porque para não ficar com um gráfico com muitos dados. Quanto mais um gráfico, quanto mais enxuto, melhor para a gente visualizar, né? Então se você coloca muitos dados, não fica legal. Então aqui fica mais fácil para a gente entender, ó. Nós temos 20% dos alunos que não lê, nós temos 40% na leitura silabada, e nós temos aqui, ó, 3 mais 4, 7. 28% dos alunos dessa turma que estão com leitura sem fluência ou pouco fluente. E os alunos fluentes, com desvio, sem desvio, eu juntei tudo. Com desvio, sem desvio. Eu coloquei aqui, ó, com desvio, tá? Mas juntei tudo aqui, ó. 2 mais 1, 3. 12%. Até porque, no primeiro ano, dificilmente alguma criança vai conseguir respeitar as pausas de sentido, a pontuação. Então vai ser sempre uma leitura com desvios, né? Então, mesmo aqui na tabela aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, pausa de sentido sim, mas dificilmente no primeiro ano, né, vai ter criança que vai obedecer aí as pausas de sentido, até porque ainda está compreendendo o sistema de pontuação, tá bom? Vamos lá, ó. Belezinha, deu 100%, deu certinho o gráfico aqui. Gerou o gráfico para mim da nível de leitura da turma. Viu que beleza? Prontinho. Vamos aqui, ó, para o tipo de desvio. Tipo de desvio considerado. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai aqui nessa tabela e você vai copiar os dados. Aqui, ó, desvios considerados. Então, a tabelinha, ela conta sempre que tem o 2, ou seja, o verdinho. Lembra que eu falei para vocês, ó? 0 fica assim, X. 1 fica sinal de exclamação. E 2 fica verdinho. Ó. Então, se você colocar 2 aqui, ó, vai gerar um monte de resultado para somar. Ó. Então, ó, vamos ver aqui embaixo. Ó. Se eu colocar 2 aqui, ó lá, ó, tá mudando a quantidade de alunos. Tá vendo? Que atingiu o nível. Então, 2 ele conta. Se não for 2, ele não conta. Então, olha a fórmula aqui. Ó. Olha lá a fórmula. Tá vendo? Na coluna O, ele vai considerar toda vez que tiver 2. Olha lá o 2 ali, ó. O critério é o 2. Apareceu o 2, ele conta. Beleza? Então você vai olhar aqui em cada quesito e vai copiar esses dados para o gráfico. Então vamos supor aqui que nós temos 9 alunos, apareceram 9 alunos com boa velocidade, nós temos 12 alunos com precisão, nós temos 14 alunos com a prosódia eficiente, nós temos no nível de compreensão, nós temos dos 25, nós temos 18 alunos com boa compreensão e nós temos na interpretação 12 alunos. Veja aqui, ó, que já gerou o gráfico, tá? E esse gráfico não considera os alunos da educação especial, certo? Ele calcula em cima de 22 alunos, não de 25, ok? E tá aqui, ó. Ó, aqui gerou o gráfico, tá? Aí você fala assim, mas nossa, 18 alunos da turma tem uma boa compreensão e que apareceu aqui só 18%, é que aqui é percentual de alunos com desvio, né, em cada desvio. Então aqui é o contrário, gente. Você tem que analisar assim, ó. Essa turma, compreensão, ela está boa, né? Ou seja, quase mais de 80% da turma está com um nível de compreensão adequado, entendeu? Então tem que trabalhar esses 18%. Aqui é o percentual negativo, vamos dizer assim, porque aqui, ó, é desvio. Então nessa turma nós temos 18% dos alunos com desvio na compreensão.
nós temos 45 na interpretação, na prosódia 36, na precisão 45 e na velocidade 59. Então, aqui essa turma está com maior dificuldade do que? Na velocidade da leitura. E aí eu preciso analisar por quê. Aí eu vou encontrar aqui que na precisão, ó, eles estão errando muitas palavras, tem dificuldade em algumas palavras complexas, então isso interfere na velocidade, tá bom? Então é interessante, né? Então cuidado para você não interpretar errado o gráfico do segundo gráfico, tá? O primeiro gráfico ele é positivo, certo? O primeiro gráfico é positivo, ele vai mostrar o percentual de alunos que atingiu o nível. Então atingiu o nível de leitura, né, silabada, a leitura sem fluência e leitura fluente, é positivo. O segundo gráfico ele é negativo, é o contrário, tá? Ele vai mostrar o desvio. Então, quantidade de alunos que possuem desvio de interpretação, de compreensão, de prosódia, de precisão. Então, vamos supor que numa turma onde o nível de compreensão está baixo, vamos supor apenas 6 alunos estão com nível bom. Olha o que acontece. Aí vai aparecer aqui, ó, 73% de alunos com desvio de compreensão. Então, eu vou ter que trabalhar a compreensão com essa turma, né? Compreensão de texto. Né? É uma turma que a entonação não é boa. A maioria não lê com entonação adequada, com ritmo adequado, não presta atenção na tônica das palavras. Então eu tenho lá apenas 8 alunos que estão bom nesse quesito. Olha o que acontece, o gráfico. Prosódia, 64% dos alunos não atingiram o nível adequado de prosódia, ou seja, tem desvio, tá bom? Entendeu o gráfico? É isso. Ok? Aí depois é você só imprimir, tá? Já está configurado para impressão. Eu vou mostrar aqui para você, ó, imprimir, visualizar a impressão. Olha aqui, ó, já está configurado para impressão o gráfico, né? E também está configurado para impressão a tabelinha. Ó, vou mostrar aqui a tabela. Ela já vai configurado para impressão. Mas isso não significa que quando, ó, já está configurado para impressão, tá vendo? Mas isso não significa que quando você baixar aí no seu computador, não vá fazer alguma alteração, né? Vai desconfigurar. Bom, aí, gente, é pesquisar na internet e ver como é que faz para configurar para impressão, tá? Eu não vou ensinar nesse momento no vídeo, porque senão fica muito longo o vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Fica com Deus. Espero que vocês gostem do material e não só gostem, mas que você aplique na sua escola, você utilize para fazer aí um estudo com os seus professores, você que é coordenador e para você que é professor também, tá utilizando na sua sala, tá bom? Para você analisar a sua turma, tá bom? Então é isso. Se ficar com dúvida, volta o vídeo, assiste novamente. Não esquece de inserir os dados aqui, tá bom? Ó, vou mostrar para você o que acontece se você apagar aqui o número de alunos, ó. Se eu apagar o número de alunos, some o gráfico, tá bom? Então é preciso colocar o número de alunos. Se for uma turma com 28 alunos, por exemplo, ó, altera o gráfico, tá? Altera o percentual, ó. Tá vendo aqui, ó, 11%, 25%, 36%. Se for uma turma com 25, ó, muda. Olha lá, 12, 28, 40, tá bom? Então é importante colocar os dados corretamente aqui em cima. Alunos com apoio e sem apoio para gerar o gráfico para você imprimir, tá ok? Então é isso, gente. Num próximo vídeo eu vou fazer o passo a passo para você de como montar uma tabelinha dessa aí, se você quiser aprender, né? Então se inscreve no canal, curte o vídeo para ajudar a gente, tá bom? Beleza? Fica com Deus. Não esquece de ir aqui na descrição do vídeo, tem aí o link do Drive, lá tem todo o material do outro vídeo, né? Lá no Drive você consegue acesso ao caderno de aplicação, caderno do aluno que eu montei com base do Criança Alfabetizada, e você também acessa a tabelinha para gerar esse gráfico aqui de resultados, ok? Então é isso, gente, fica com Deus, até a próxima. Muito bem, e você já ouviu falar aí em gamificação ou gamificação na educação? Tem interesse em saber como aplicar os princípios dos jogos no ambiente de sala de aula ou na sua escola? Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, que é super atual e muito legal, você pode adquirir aí o meu livro, Gamificação, Abordagem e Metodologia de Ensino, lançado em 2023 pela Wiclap. Você pode estar lendo o QR Code que aparece aí, ou então entrando no link da bio, que está aí embaixo aí também aparece, beleza? Ou na descrição desse vídeo. Agora, se você gosta de filosofia e teologia, que tal um diálogo sobre a morte, sobre as incertezas da vida, sobre a fé, no meu livro Esperança Enlutada, uma vida ressignificada à luz da fé, também lançado pela Wiclap esse ano, 2024. Você já parou para pensar sobre as causas do mal e por que Deus permite sua ação no mundo?
Como podemos entender o sofrimento, a dor, a violência e as injustiças diante da certeza de um Deus que é bom? Que tal entrar em um diálogo com a teologia e a filosofia sobre nossas certezas e incertezas diante da morte e da esperança na ressurreição? Convido você a ler o meu mais recente livro, Esperança Enlutada, ok? Espero você aí no meu próximo vídeo. Conto com a sua inscrição no canal e um like aí para ajudar o canal também, beleza? Obrigado, fica com Deus e até a próxima!